Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma live. Deixa eu mandar o convite aqui para o Edson. Aguardar o pessoal entrar. Sejam bem-vindos. Vou convidar aqui também algumas pessoas. Lembrar os amigos aí. Boa noite, bem-vindos. Mais uma live, gente. Mais uma noite fria. Um dos primeiros friozinhos aqui de Chapecó, né? A gente estranha um pouco. Como é que tá por aí? Por aqui tá quentinho, aqui dentro tá quentinho, mas lá fora tá gelado. Oi, mãe. Boa noite, gente. Bem-vindos. Ô, Entrou o Edson ali também. oi, oi, oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo? Nossa, tô com saudade de você já. Já? Boa noite, Ai, pessoal. boa noite, gente. Vamos dar um minutinho pro pessoal entrar ali. Eu tenho plateia aqui do meu lado hoje. Tem uns gatos aqui comigo. Os gatos estão ali contigo. Os gatos estão aqui comigo. Será que eles vão te fazer pergunta também? Não sei. Oi, Bea. Tudo bem? A Beatriz ali entrou também. Vamos iniciando então nossa conversa de hoje? Tá bom o som aí, Vamos. pessoal? Tudo certo? Estão ouvindo bem a gente? Aqui tá dando um pouquinho de. Estou percebendo um pouquinho só de Eco? eco. Uhum. Tá percebendo também? Sim. O meu Para tá mim? com... O teu tá com eco também? Não, o meu tá com eco. Não, para mim não. Mas vamos lá, é pouca coisa. Muito bem, gente. Nós vamos falar hoje sobre empresa familiar. Aí. Nós temos, nós temos uma empresa familiar, né? É. Podemos falar sobre isso. E você também já atendeu várias, né, Edson? Sim, sim. Os desafios são 24 horas, né? Uma empresa familiar tem muito mais desafios do que qualquer outra empresa, né? Sim, sim. O que eu percebo, assim, é que as pessoas elas não conseguem separar. Se uma empresa que não é familiar já, as pessoas já têm dificuldade em separar suas emoções, né, o seu lado pessoal do lado profissional, numa empresa familiar, isso é muito pior. Por quê? Porque quando você olha para o teu chefe, se o teu chefe é o teu pai, você vê o teu pai, você não vê o teu chefe. Então, tudo aquilo que você tem não resolvido com o seu pai, você acaba levando para a mesa, para as discussões. Eu já vi algumas reuniões de familiares, a família sentada numa mesa tentando discutir um problema sério, grave na empresa, e eles estavam discutindo picuinha caseira, assim, porque não tem como separar as coisas, é muito difícil. Muito difícil estarem todos no adulto, porque Sim, os filhos vão ver os pais na frente deles, né, se for a empresa dos pais, dos filhos. E os pais vão ver os filhos ali. Então, às vezes, um filho tem uma habilidade lá, um conhecimento que ele foi buscar fora, e ele quer colocar isso em prática. Mas o pai, sendo pai, ele vai olhar ali e vai sempre ver a criança na frente dele. Então, ele não vai. Muitas vezes, eu percebo que os pais não conseguem ter aquela confiança que teriam num estranho. E às vezes acontece isso mesmo, eles acabam confiando cargos a um estranho e não confiam no filho que tem a mesma formação, a qualificação. Por quê? Porque ele não consegue enxergar o filho como uma pessoa instruída, formada, adulta. Ele enxerga uma criança. E ali entram todas as questões da família, assim, é muito complexo, né? Mas sim. dá para trabalhar. Tendo um pouquinho de fazer uma constelação de vez em quando, né? Achando o seu lugar dentro da ordem ali, fica mais fácil. Acontece muitas vezes, nesses casos que o pai não reconhece o filho adulto, é por conta de que esse filho também está numa postura infantil, né, Edson? Sim, com Ele se certeza. coloca na arrogância de que ele estudou e ele sabe mais do que o pai. É ali que eles se enroscam. Eu sempre falo assim, as empresas que a gente atende, que vem, principalmente quando tá indo para a parte da sucessão já, a empresa é familiar já há algum tempo, e daí os pais já estão idosos, estão pensando né, em viver um pouco a vida, e o filho vai assumir, o filho ou a filha vai assumir. Eu sempre
uma pergunta assim que tem que ter, e eu faço para eles: você tem certeza que é isso que teu filho espera para a vida dele? Porque o sonho dos pais não é o mesmo dos filhos, e vice-versa. Então, o primeiro passo é esse: ter clareza se o filho quer seguir aquele negócio. Muitas vezes é mais fácil e é vantajoso e lucrativo você colocar uma pessoa para administrar aquela empresa, fazer um contrato, né, contratar alguém para administrar essa empresa, do que você manter alguém que está infeliz lá e que só vai fazer coisa errada. Então, o primeiro passo é esse. Tem certeza que é o sonho do seu filho, da sua filha, dar continuidade ao negócio da família? Deu? Ok. Então, agora a gente parte para outro processo, que é como que esse herdeiro vai receber isso? Ele se sente merecedor disso? Ele não se sente merecedor disso? Como que esse presente tá vibrando dentro dessa pessoa ali? É Uhum. algo que ele não vai por fora, porque talvez ele não se sinta merecedor. Então, tem um monte de variáveis, né? Eu sempre digo assim, até nos cursos a gente fala que a empresa, ela é um sistema muito complexo. A família já é complexa, porque você tem toda a carga hereditária e familiares, tios, tias, irmãos, né? Pai, avós. Então, os abortos, tem todas essas complexidades. E a empresa junta tudo isso em pequenos Mais sistemas, empresa. Uhum. mais empresa. Então, você não é um sistema só empresa. Você tem a direção, você tem os níveis abaixo, você tem os setores também, que tem a hierarquia entre os setores. Então, é muito mais complexo, assim, é uma teia. Você tem que puxar o fio e ir desenrolando um a um ali, e cada pouco aparece uma coisinha, né? Mas tem que começar sempre no topo, começar lá na chefia, né? Sim. E essa dificuldade que as pessoas encontram em reconhecer cada um o seu lugar na empresa, porque é difícil mesmo. Porque, digamos, uma empresa em que os pais trabalham para os filhos, às vezes é difícil né, conseguir equilibrar essa hierarquia, porque quem veio antes, na verdade, foram os pais. Só Sim, que dentro da empresa, muitas vezes foram os filhos que fundaram aquela empresa e os pais vieram depois para trabalhar, auxiliar. para auxiliar. Então, esse equilíbrio que precisa ter para não sair do lugar. Ao mesmo tempo, exercer o seu lugar maior na empresa como empresário, mas menor diante do pai e da mãe. Então, é importante ter essa visão e reconhecer isso, porque senão vai para um dos extremos, ou no extremo de arrogância, ou no extremo de ficar sempre a criança Sim. diante dos pais, né? Então, É, esse desequilíbrio aí que dá problema, né? já pegamos casos assim, né, e foram bem emblemáticos, né, de, do filho não, o filho tem que deixar o orgulho de lado, porque o pai não vinha do mesmo ramo, não sei se você lembra desse caso. O pai não vinha do mesmo ramo, mas o conhecimento do pai tinha muito a agregar na empresa. Uhum, Lembra desse caso? E o uhum. filho, né, na arrogância ali, porque foi a empresa que ele fundou, que ele foi atrás, que ele fez tudo na empresa, então ele achava que ele era soberano lá dentro. Mas a empresa não estava muito bem. Por quê? Porque ele, além de ele ter trazido os pais para dentro da empresa, ele veio toda essa complexidade familiar para dentro da empresa. E ele precisava daquele conhecimento. Quando ele acessou essa informação que a gente mostrou para ele no movimento lá, começou dali para diante mudar né, mudar a forma de trabalho e ficou muito mais Sim, leve. Hoje eles estão bem, né? Mas sim. até você conseguir achar o lugar de cada um. E a constelação é fantástica nisso, né? Você achar o lugar de cada um. Porque quando você está no teu lugar, até essa semana eu falei com uma aluna nossa aí, a facilidade que as coisas vêm quando você está no seu lugar. Eu falei, eu estava conversando com ela, imagina que você deveria estar no lugar de filho e está vindo uma oportunidade para você. Mas você não está no lugar do filho, você está no lugar do, da, do marido da tua mãe. A oportunidade vai passar. A oportunidade era para o filho, não era para o marido da mãe lá, não tá? Né? Então, você precisa estar no teu lugar. Aí as coisas Sim. fluem. As pessoas dizem, mas como que para fulano acontece tudo tão fácil? É sobre isso, porque fulano está no lugar dele. Então,
Você usa a analogia do rio, né? O rio corre ali. Se você saiu do rio, do fluxo, você subiu no barranco para ficar criticando os outros e dando palpite na vida dos outros, você perdeu as oportunidades que estão passando à tua frente, né? Você Na perdeu o verdade, foco. às vezes as pessoas não entendem quando a gente explica, você saiu do seu lugar, por exemplo, você fala, você está no lugar do marido da tua mãe, né? E Sim, aí, o que quer dizer isso na prática? Quer dizer que você está julgando talvez o teu pai, que você está julgando a tua mãe que não sabe escolher companheiro, que você está ali, você está muito ocupado cuidando da vida dos outros em vez de cuidar da sua. E esses outros são o pai e a mãe, que normalmente as pessoas estão ocupadas demais com os problemas dos próprios pais, e as oportunidades. infantilizando os pais. E aí E as não olham para as oportunidades. Então, olha, ai, coitadinho da minha mãe, o pai e a mãe, não sei o quê. Eu atendi um caso hoje, a preocupação, o amor de filho, né? Aquele amor daquele filho que ele precisa fazer com que o pai e a mãe realize os sonhos. O pai e a mãe têm alguns sonhos e por conta de circunstâncias que aconteceram ali, eles não conseguiram realizar. E aí, a vida dele está paralisada. Oi, gente, boa noite para quem entrou agora, bem-vindos. Então, essa pessoa que já, né, já não é mais uma criança, já é um adulto, voltou a morar com os pais e, assim, determinado a fazer com que os pais realizem os sonhos de uma vida. Sim, E os sonhos dele, daí? sim. Será que os pais não têm capacidade de realizar os próprios sonhos? Eles têm. Nós precisamos olhar e reconhecer a força dos nossos pais, de realizar os próprios sonhos. E E aí, muitas vezes o que a gente acha que é sonho dos pais é sonho nosso, sim. Às vezes né? ouviu lá na infância, criou esse roteiro. Ah, porque um dia eu ouvi alguém falar que queria viajar para a Europa, então eu preciso dar para minha mãe, para meu pai viajar para a Europa. Mas nunca sentou para ver se realmente os pais não dão. Porque as pessoas hoje sonham isso. A gente sonha. Sonhos mudam. Um ano é diferente e o filho fica com isso na cabeça. Tem outra analogia que a gente faz da mochila com as pedras, né? Cada pedra é um problema. Então, você tem os teus próprios problemas para resolver. Então, a tua mochila já tem isso. Mas daí carrega o problema dos pais, o problema da mãe, o problema, né, dos avós, de funcionário, muitas vezes, lá, aqueles chefes lá que viram pai e mãe dos funcionários. Aí, ai, tô com dor nas costas, tá pesado, o ambiente tá pesado. Mas claro, a gente tá carregando a vida dos outros nas costas, os outros estão bem. Os outros também, Sim, tá tudo nós certo. precisamos, é, a gente precisa entender que a pessoa mais importante do mundo sou eu, para mim. Sim, Porque se eu estiver bem e eu estiver forte, eu achei que eu era vou, eu. eu, você é o segundo. Ah, tá. Eu me contento. O Vitor é o terceiro. Existe uma ordem de importância na nossa vida, depois que a gente constrói a nossa família. Existe a ordem de precedência, existe a ordem de importância, de prioridade, para que a vida possa seguir adiante. Quando a prioridade para uma pessoa adulta que já tem uma família, a prioridade dela continua sendo os pais, e eu me refiro aqui a pais adultos e saudáveis, tá? Que fique bem claro que o filho tem o dever de ser presente e auxiliar os pais, principalmente na velhice ou em caso de doença. Eu me refiro a pais adultos e saudáveis, porque é o que mais chega para nós. Sim, São filhos tentando consertar a vida de pais adultos e saudáveis, que podem consertar por si mesmos se quiserem, porque muitas vezes eles não querem, porque para eles aquela dinâmica é anormal para eles. E para os filhos aquilo não é normal, eles querem que seja do jeito deles, né? Então, quando essa ordem é invertida, a vida trava. Porque você não está ocupado com a tua vida, você está ocupado com a vida dos pais, ou você está ocupado na empresa, você está ocupado com os funcionários, você está ocupado com problemas pessoais dos funcionários para você resolver, né, Edson? Então, o dono da empresa, o proprietário, ele precisa se ocupar com os problemas da empresa. O proprietário não é pai dos funcionários. A gente vê muito dono de empresa sendo paizão. E isso gera problema, não gera? desequilibrando a relação. Desequilibra a troca. É o que eu sempre falo. Você, o dono da empresa, tem que ser a pessoa que mais se trabalha. Porque tudo aquilo que ele não tiver resolvido nele, ele vai achar cúmplices pro processo. Então, se ele tem problemas relacionados a dinheiro,
Ele vai contratar pessoas para fazer com que ele permaneça com aquele problema relacionado ao dinheiro. Ou Uhum. seja, pessoas os funcionários que vão fechar negócios ruins, que vão dar prejuízo, ou que vão que vão fazer vendas ruins, que não vão bater metas, que vão ter dificuldade de bater metas. Então, ele precisa olhar para isso antes dele cobrar do funcionário. O que eu vejo hoje? As pessoas fazem o inverso. Eles buscam os tapa-buraco. Aí eles trazem uma pessoa para dentro da empresa. Mas essa pessoa já começa ali na triagem, né? Ela já não tem um perfil para aquilo. Ela mais ou menos fecha. Então, mas a pessoa que faz a contratação, que a nossa região tem muito isso, as pequenas empresas, é o próprio dono da empresa que faz a contratação. Então ele está com problema, ele tem problema com dinheiro financeiro. Aí ele vai contratar pessoas com o mesmo problema, porque é por afinidade. Uhum. Porque ele tem um plano perfeito para permanecer onde está. Aí o que ele Uhum. faz? Ele investe mais dinheiro em cima dessas pessoas para que elas se tornem bons vendedores. Uhum. Tá entendendo? E daí o que acontece? Essa pessoa não vai conseguir atender aquela expectativa. Ela vai fazer um monte de coisas erradas lá, porque não é o perfil dela esse, porque ela está a serviço dele para ele permanecer, né, no fundo do poço ali. Aí o que vai acontecer? Ela vai sair, ele perdeu o dinheiro duas vezes. Ele perdeu o dinheiro no treinamento, três vezes, na contratação, no treinamento e na demissão. Sim. Então aquilo que era para ser um prejuízo pequeno se tornou algo grande. Se ele tivesse olhado, não, eu preciso olhar primeiro, eu preciso olhar em mim isso. Por que eu estou passando por isso? Por que essa dificuldade bateu na minha porta? Por que isso permanece, é algo que se repete na minha vida? Então eu vou olhar para isso. Me resolvi? Ok. Então agora, a partir de agora, as pessoas que vierem trabalhar comigo, elas não vão vir para me ajudar a olhar para isso, elas vão vir para me ajudar a crescer. Porque Sim, você porque é um contrata negócio, né? pessoas, claro, você contrata pessoas para te ajudar a olhar para aquilo. Vão fazer você todo dia ficar, tá com problema financeiro, todo dia você vai olhar para isso, porque elas vão reforçar isso, né? Sim. Então, a, ali já tem gente, tá caindo umas fichas aí. É, capaz, isso não acontece nunca. É. Ser mãe dos funcionários também não acontece, né, Eliane? Não acontece essas coisas. A gente se colocar no lugar, né, de salvar e ajudar todo mundo. Esses coração do tamanho do mundo, assim, desequilibra as trocas às vezes, né? Mas e um pouco de conhecimento sistêmico, a gente sempre fala para as pessoas, olha, isso tu pode usar em qualquer área da vida. E na empresa isso é fantástico, porque olha só, imagina que você está lá contratando e você sabe que você precisa de alguém, por exemplo, um vendedor externo. Tem que ser uma pessoa muito conectada com o seu pai, uma pessoa para frente, que não procrastina. Então, na hora da contratação, você vai naquele trecho da entrevista, assim, que fica jogando papo fora, que você já pegou as qualificações. Mas você quer saber as entrelinhas lá, o que a pessoa tem de mais, né? O que ela pode oferecer além daquilo que ela trouxe, além do currículo. Aí você está conversando, como é que é a tua relação com o teu pai? E essa pessoa fala, nossa, eu e meu pai somos um em carne, nós somos, sabe, conectado com o pai. Show, matou a pau. Você vai ter um ótimo vendedor, aquele cara que vai sair, vai abrir Vai ter campo, força para fazer acontecer, né? vai ter força fazer acontecer. Aí, eu preciso de alguém para o financeiro. Tá, como é que é a tua relação com a tua mãe? Meu Deus, eu e minha mãe, nossa, a gente está super bem. Né? Então, a nossa relação é tranquila, tá. Uma ótima pessoa para você ter no financeiro da empresa. Lembrando que ninguém vai estar 100% alinhado com pai e com mãe, mas quando você vai contratar alguém que essa pessoa fala que tem uma conexão grande com a mãe, ou que tem uma conexão grande com o pai, que tem uma boa relação, essa pessoa já é mais alinhada do que aquele que te disser, não, eu não tenho contato com meu pai. Não, Claro. Uhum. não dá. Para determinar as funções, não dá para contratar alguém que não tem conexão com o pai, porque vai procrastinar, porque não vai avançar. Eu sinto muito, vai ter que se acertar com o seu pai. Não Sim, é vai. verdade? E daí? E daí o que acontece? Contrata uma pessoa que não é do perfil, né? Eu digo assim, o perfil dela é o que está no currículo, né? Ok, Uhum. está buscando aquele perfil. Só que não teve acesso às entrelinhas, aquilo que vem depois do perfil, né? Do currículo. Ok, contrata essa pessoa para bater meta. Eu preciso de alguém que venha aqui e faça acontecer. Não vai acontecer. Aí o que ele vai precisar fazer? Olha, eu estou vendo que fulano tem vontade. Mas daí o que ele vai investir? Ele vai investir em treinamento.
vai começar a gastar, hein? Vai começar a investir, vai começar a gastar. Essa pessoa não vai dar o retorno, Mas é porque a isso. pessoa você trabalhou, ou a não ser que esse dono da empresa ele tenha essa visão sistêmica, e ele olha, nossa, essa pessoa tem potencial. Ele só precisa alinhar isso. Já peguei. Eu fiz o curso Canade com o Edson, né? Eu entendo que eu preciso que essa pessoa esteja alinhada com o pai dela, porque eu preciso dela nessa função. Eu vou lá, vou conversar com ele. Olha, fulano, seria interessante, né? Você olhar para isso e tal, né? Se a pessoa se abrir, se ela realmente tiver interesse, ok. Vai lá, constela. Não precisa investir tanto em treinamento. Não, Porque o start vai acontecer nos próximos dias, essa pessoa vai dar conta. sim. Agora, olha só, Edson. Imagina, gente, assim, ó, vocês estão assistindo nós. Imagine vocês, como que funcionam as coisas. Você sem o conhecimento sistêmico, você contrata pelas habilidades ali que a pessoa te traz, pelo estudo que ela tem, pela formação que ela tem. Então, digamos que você tem um currículo ali de uma pessoa que ela tem experiência em vendas, que é formado em administração, que tem vários cursos na área de vendas, tá? E aí tem um outro currículo de uma pessoa que não tem nenhum curso na área de vendas, mas que já trabalhou também, tem talvez o mesmo nível de experiência, a mesma idade, mas não tem nenhum curso, não tem nenhuma graduação, não tem nada. Mas esse que é bem graduado aqui, não tem vínculo nenhum com o pai, não quer saber do pai, tem 1001 julgamento para o pai, tá? Você precisa de um funcionário, um colaborador para a área de vendas externas, tá? E aí esse bem graduado aqui não tem conexão com o pai. Ele rompeu com o pai dele porque o pai dele não sei o que para a mãe dele, tá? Aí esse outro aqui tem uma excelente relação com o pai é parceirão dele, tá? Estão sempre junto, final de semana. É uma pessoa que está bem resolvida com o pai. Se você não tem o conhecimento sistêmico, tu contrata pelo currículo. Se você Uhum. tem o conhecimento sistêmico, você contrata pela parte sistêmica alinhada, porque você vai ver que esse aqui que não tem graduação, ele vai produzir muito mais. Uhum. Porque ele tem a força para fazer acontecer. Não é o nível intelectual de alguém que faz acontecer. Por isso vemos PhDs parado na vida, né? Totalmente Sim. a vida ali sem movimento, doutores, pessoas que muitas vezes fizeram várias formações e não conseguem avançar na vida, e pessoas que muitas vezes não têm uma graduação e estão lá na frente. Porque a grandeza de uma pessoa não está no que ela retém, está no que ela entrega. E a entrega está pela conexão com seus pais, que é a É, vida. eu vou compartilhar com vocês agora bem rapidinho. Eu fiz uma dinâmica numa empresa justamente para saber como cada um estava se portando com as suas funções, porque eles não estavam conseguindo se entender, os líderes de setores. E aí eu fiz uma dinâmica bem simples ali. Quem vai fazer o curso com nós agora eu vou ensinar a fazer. É bem fácil você identificar onde está o gargalo da empresa. Então eu posicionei todo mundo lá e tal, e espalhei o material para eles fazerem a dinâmica. E a pessoa que tinha problemas com o pai era o gargalo da empresa. Ela abraçava todas as tarefas, chegava na mão dela e ela não dava continuidade. Então, Porque é muito assim, simples de identificar quando você tem o conhecimento sistêmico, né? não, foi show de bola. Daí depois, claro, eu conversei com cada um, conversei com todos juntos, depois conversei com cada um separado. Eu expliquei, olha, você precisa olhar para isso, né? Tá acontecendo assim, assim, porque tem a tua parcela, claro que tem a parcela dos outros, mas tem a tua parcela e tal. Só que é uma pessoa que ah, levantou o nariz e disse assim, isso aí não tem nada a ver comigo. Porque é difícil de olhar, então é Aí mais fácil ficar na arrogância, né? eu fui, falei, mostrei, falei com o superior dele, disse, olha, o problema não é o problema, o gargalo está em fulano, porque fulano procrastina. A mesa dele é uma bagunça, tem coisa para resolver. Ele está cheio de probleminha lá que ele não resolve. Tem coisa lá de ligação para cliente que ele deixa os clientes esperando, entendeu? Então, esse é uma pessoa que ele, assim, um monte de problemas com o pai, porque teve lá na infância, uma infância difícil, o pai agressivo e tal, então cheio de questões ali. Ele precisa, ou você troca ele de setor,
ou você tira ele de chefe do comercial. Ele era o chefe do comercial. Então, tudo que tinha que passar por ele, os pedidos para ir para os clientes, as vendas, o relatório, todo o orçamento da empresa tinha que passar por ele, porque desde investimento, desde relatório de vendedores, tudo passava por ele, estava tudo na mesa empilhado. Então, a Mas olha empresa só, estava ali, com o pneu murcho ali. é um excesso de mãe, porque a mãe retém, a mãe segura Sim. tudo e a mãe quer fazer tudo ao mesmo tempo, então um Justamente, excesso né? de feminino, né? Uhum. E a falta do masculino para liberar para o mundo, para despachar tudo, para fazer acontecer, né? Você está afiado? Eu ia falar que era excesso de mãe. É. Eu captei a sua mensagem. Então, pessoal, assim, ó, vocês precisam entender a importância que tem o alinhamento com os pais, tanto para vocês mesmos, como pessoa, para fazer acontecer, como para quem é empresário, para quem contrata, para quem, né, para seus funcionários. Vai e observe aquela pessoa que procrastina demais, aquela pessoa que não tem força para fazer acontecer. Essa pessoa tá com problema com o pai. Pergunta. É a coisa mais certa que tem. A Sim. pessoa pega uma mulher para cuidar do financeiro que tem problema com a sua mãe. O que vai acontecer com o dinheiro? Não vai dar certo. E além de tudo, além da questão financeira, nesse caso que tu citou agora, ela vai arranjar problema com todas as colegas. Sim, porque a mulher que tem problema com a mãe, ela não consegue ficar no setor de mulheres. Ela vai causar, vai dar problema, Vai. né? Então tem que trocar. Então a gente fugiu um pouquinho do, né, do tema que é, de fato, a empresa familiar para a empresa em geral, né? A gente está falando de empresa em geral, de contratações, de funcionários, de dinâmicas ocultas ali. A empresa familiar, ela é muito mais complexa justamente porque é mais difícil de olhar ainda, porque você está entre família, você está constantemente nos gatilhos dos seus conflitos. Então é mais complicado. Trabalho casal, né? Tem pessoas que perguntam como que a gente deu certo trabalhando junto. A gente pisou no pé um do outro no começo, não foi assim do Até nada, hoje, não. até hoje me dói as unhas. Ah, engraçadinho. No início, a gente, ainda mais que o Edson entrou um pouquinho depois de mim, então essa nossa dinâmica ela precisou de ajustes, porque o que aconteceu entre nós, por exemplo, na nossa empresa, falando de empresa, como casal estava tudo bem, mas a empresa eu segurei, lembra? Eu segurei o meu crescimento para dar espaço para ele crescer. E ele, por sua vez, por respeito que eu tinha chego antes da empresa, ele esperava eu ditar as regras. E aí ninguém andava, ninguém fazia nada. A coisa estagnou, não acontecia nada. E a gente falava, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Virou Demorou um pouco, né? virou respeito. Virou em respeito, excesso de respeito. Esquece Então, da- mas a gente acabou se dando conta, enfim, e conseguiu ajustar isso. O conhecimento sistêmico ele é fantástico por esse motivo, porque você até patina um pouco, mas você consegue se dar conta. Sim, Agora, se você não tem o conhecimento sistêmico, tu fica patinando anos. sim. Como que alguém vai se dar conta que é isso que estava acontecendo? Alguém que não tem esse conhecimento. E acaba não dando certo, né? Acaba que as pessoas se frustram e voltam para o mercado de trabalho, e já volta aquele estigma que empresa familiar não Não funciona, dá não dá, certo. não dá certo. É, Não, o ela dá importante certo, só precisa estar no seu lugar, né? se você for analisar, as empresas familiares são as mais tradicionais e estão há mais tempo no mercado, as Sim. empresas que dão certo. Então, Uhum. claro que hoje a maioria tá passando para grandes grupos aí, estão sendo vendidas a grandes grupos, mas elas vieram aí, tem empresas na nossa região, na região sul aqui, que é uma região muito forte nisso. Então, tem empresas aí tipo Tramontina e outras aí de vinhos aí, que passaram de geração para geração e agora que estão indo para o próximo nível para outros grupos que vão administrar. Mas olha quantas décadas aí tem empresa aí centenária que Grande passaram. história de sucesso, né? Sim, grande história, sempre respeitando, né? E se você Aí for lá daqui. visitar, você vê o orgulho que eles têm em estampar a história da empresa, quem fundou, para mão de quem que passou, né? Quem veio depois e tal. Então, eles têm orgulho de mostrar esse legado. Uhum. A maior dificuldade que eu vejo hoje, a gente conversa muito sobre isso, é que as pessoas, elas não estão preocupadas com o legado.
que é o legado? É a continuidade, é o amanhã. O que vai ser amanhã? Elas estão preocupadas com hoje. Hoje eu vou ganhar quanto? Hoje eu vou ter, que lucro eu vou ter hoje? O amanhã não importa. Então, Sim. por isso que as empresas elas não têm dificuldade em manter uma solidez no mercado. Por quê? Porque todo mundo que entra na empresa, e o proprietário tem culpa nisso, porque ele precisa olhar para isso, né? Todo mundo que entra na empresa, eles pensam no agora. Eles não se preocupam. Na nossa época, nós somos, acho que a última geração que pensava em um plano de carreira dentro da empresa. Então, você Uhum. buscava uma empresa que tinha esse plano de carreira. Por quê? Porque você pensava em ter um legado, deixar um legado, né? Uhum. Porque você via isso espelhado nessas empresas familiares, né, que passavam de geração para geração. Então, você tinha uma segurança e você crescia dentro da empresa. Era dedicação e esforço. Quantas histórias a gente conhece? Nós temos na família pessoas que cresceram muito em empresas, ajudaram um monte de outras pessoas, né? Porque se preocuparam, sempre tiveram preocupados com o legado. O que eu Sim. quero deixar para os meus descendentes? Que imagem eu quero que tenham de mim lá fora? De uma pessoa que se dedica ao negócio ou de uma empresa, uma pessoa que fica pulando de galho em galho? Sim. Eu lembro da época que as pessoas tinham orgulho de mostrar uma carteira de trabalho com duas, três contratos. Hoje Uhum. a pessoa tem orgulho de dizer, estou na terceira carteira de trabalho. Mas é que, Edson, eram tempos difíceis. Sim, Era um tempo onde não tinha emprego. Quando você tinha, você precisava segurar aquele emprego também. E também. hoje nós vemos que os jovens, eles não se importam muito, porque está sobrando emprego, na verdade, aqui na região, pelo menos é uma realidade da região sul, aqui a nossa região de Chapecó, oeste aqui. Então, é um tempo hoje, a gente estava conversando com o nosso filho essa semana, como é diferente da nossa época. É um tempo hoje que você arruma emprego muito fácil, falta, na verdade, mão de obra qualificada, principalmente. E no nosso tempo lá atrás, meu Deus, quando você conseguiu um emprego, você tinha que segurar aquele emprego. Sim, E o teu nome, naquela época, o nosso nome, ele precisava ser honrado sempre. Então a gente não podia, como você falou, sujar a carteira, porque eu tenho um nome. Eu preciso que o meu nome seja limpo, né? A gente recebeu esses valores. E nós percebemos hoje que essa geração, eles não têm esse valor no seu nome, o sobrenome, sim, mas mesmo a né? geração, mesmo a nossa geração, a gente vê que as pessoas perderam isso. O Perderam, sim, com o que é tempo. você honrar o teu nome? Você honrando o teu nome, você está honrando teus pais. Você está honrando aquele legado que eles deixaram para você. Aquele Sim, respeito. Olha, a gente esses dias estava falando sobre as famílias tradicionais na Europa. Todo mundo tem uma preocupação em honrar o nome da família. uhum, Então, não cometer nenhum escândalo, sempre, né, sempre fazer as coisas certinho, porque, nossa, eu não posso sujar o nome. O que é isso, não sujar o nome? É honrar aquilo. Tipo, isso dar valor é àquilo que viver uma vida em retidão, né? Retidão de caráter, de valores, sobre isso. coisas que hoje a gente percebe que está meio caindo de moda, né? Então, está tudo um pouco mais fácil, mais distorcido. Então, tá bem complicado de conseguir. O que é importante hoje para a geração da nossa idade? É educar os filhos, quem tem empresa e tem negócio, a trabalharem na empresa desde jovens, bem jovens. Para que Sim, quando eles tiverem idade, se for do desejo deles dar continuidade, eles já tenham dentro deles integrados os valores da empresa e os valores da família. sim, E a sim, gente percebe, por ser um tempo fácil hoje, que os pais não se atentam para isso. Eles dão estudo, eles fazem os filhos estudar, fazer vários cursinhos, várias atividades na semana, mas não colocam trabalhar na empresa. Quando esses jovens estão na idade lá que termina a faculdade, aí que termina a faculdade, aí que vai para a empresa, eles já têm seus 20 e poucos anos. Eles não têm integrado dentro deles valores. sim. Eles nem sabem isso, e para eles aquilo não é importante. Eles porque não receberam aquilo desde a base, desde cedo. Então, bota o teu guri com 10 anos lá, tirar xerox, sei lá, fazer alguma coisa na empresa, para que ele vá ouvindo, para que ele vá aprendendo, para que ele vá fazendo as coisas.
O dia que essa empresa passar para a mão do descendente, ele vai sentir o equilíbrio, porque ele também ajudou, ele trabalhou junto. Não é Perfeito. totalmente de graça, É não é sobre. só uma herança. Ele ajudou a produzir, ele vai olhar com orgulho e dizer, eu era criança e eu trabalhava aqui dentro. Isso é Uhum. importante para mim. Sim. Aí dá certo a empresa familiar, né? Eu lembro aquele documentário que a gente assiste nos cursos, né? A Uhum. importância dessa tua fala de ensinar desde pequeno, né, os valores da família, né, os valores da empresa, para que o filho ele se sinta conectado com aquilo, né? Que aquilo ele se sinta conectado com o propósito que se apresenta a ele. Porque senão, como você falou, ele vai para o mundo, vão aparecer outras possibilidades, ele vai acabar se perdendo. Não que seja uma obrigação do filho, né? Ninguém aqui está falando em obrigação de continuar o legado, Não, mas lá fora, mais lá na frente, depois vem constelar, devem dizer assim, tinha uma empresa lá, botaram tudo fora. Tá, mas por que tu não foi trabalhar lá? Né? Por sim. que você não foi lá e não participou? Né? Eles vêm lá, eu não me encontro. Daí tu vai conversar com a pessoa, vem de uma família que era estruturada, que tinha uma empresa, às vezes mais de um negócio, aí não quis levar para frente, agora tá ali nos seus 40, 50 anos, com dificuldade financeira, não se encontrou na vida, porque acabou se perdendo. Né? Sim. Ah, É que hoje mudou muito. Antigamente era normal colocar a pré-adolescente trabalhar. sim, Aí vieram algumas leis e tal, por um lado foi bom, mas por outro lado prejudicou muito. Prejudicou sim, muito, porque não tem nada de errado em você colocar uma criança de 8, 10 anos, fazer algo ali por 2 horas por dia na tua empresa. Fazer algo leve, mas para que ela participe da rotina, para que ela compreenda valores e regras e horários e aprenda a cumprir horários. Você quer colocar um jovem nos seus 25 anos trabalhar como se ele tivesse 12, ensinar as coisas. Já construiu os seus valores ali. Aonde? Na vida. Não foi com o pai e com a mãe. Hoje não se ensina mais o que a gente sempre ensinou para o Vitor, nosso filho. Onde você for, você lembre que você carrega o nosso sobrenome, que você é nosso filho. Você honrar. E, lembra que a gente sempre falou para ele, você não esqueça que você não é um isolado, que onde você for, você vai ser reconhecido como nosso filho. sim, Seja responsável com o que você faz e com as suas atitudes. Porque não é só você, você é nosso filho. Então, o que aconteceu? Ele sempre foi mais cauteloso, cuidadoso, né, com o que ele faz na vida, sempre preocupado, na verdade, com o comportamento dele. E a sim. gente vê muitos jovens que não se preocupam com o comportamento. É bebedeira, né? Então, não estão nem aí que se isso vai, de alguma forma, constranger a família. Crescem vendo, né, se os pais não colocam os jovens desde cedo, né, para saber de onde vem aquilo que é posto na mesa, para saber o custo que tem aquilo, o preço que é pago pelo ambiente que mora, tudo. Os jovens crescem alienados com relação a isso. Quando chega na hora deles ir para o mundo, já estamos fugindo do assunto aqui, né, mas quando chega a hora deles ir para o É mundo, empresa familiar. porque eles não sabem dar valor para as coisas, não sabem o quanto custa daquilo. Eu sempre lembro, na última conversa que a gente teve séria com ele, que ele veio e perguntou quanto ele custava por mês. Aham. E daí, quando foi fazendo as contas, assim, ele tem o salário dele, tem o trabalho dele, nossa, né? Ele se deu conta que ele ainda não podia se bancar. Ele ficou frustrado, porque ele viu que o valor, ele não tinha nem noção do valor que ele custava por mês. Sim, e a gente percebe que depois daquela conversa ele mudou as atitudes dele também. Ele está um Uhum. pouco mais controlado, tá buscando um trabalho para ganhar mais, então Está tá. estudando, preocupado em ter uma profissão que consiga manter o padrão ou melhorar ainda mais a vida dele. Ele entendeu o que precisa, né, para Mas viver. voltando à questão da empresa ali, uma fala que é muito importante, que faz trazer muito esclarecimento sobre o que está acontecendo. A empresa é reflexo do dono. Uhum. Então, aquilo que a empresa está passando, o dono precisa olhar. Primeiro o dono, depois os outros setores. O problema é lá com a faxineira.
Não, mas você tem que olhar para você. Por que que aquela pessoa está querendo dizer algo para você? Por Então, isso que não adianta contratar consultorias para treinamento de funcionários se o proprietário da empresa não olhar o que isso quer dizer para ele. Porque, por exemplo, eu contrato somente pessoas que estão com problema, que não cumpre horário, pessoas que não têm comprometimento com a empresa. uhum. Então, é o funcionário está dando esse problema, mas você, como proprietário, onde você precisa olhar? Qual o teu comprometimento com a empresa? Você não está olhando para a empresa. Simples Você assim. não, você não está olhando para a empresa. Só que aí contratam pessoas para treinar aquela equipe. Contratam pessoas para, né, para dar treinamento, enfim. Vai resolver? Não vai resolver. Pode ser que o, o consultor sugira de demitir alguns funcionários problema. Beleza, vai contratar outro que vai dar o mesmo problema. Sim. Porque a raiz está no proprietário. Se o proprietário não resolve em si, vai continuar contratando pessoas a seu serviço. Lembrem que todos estamos a serviço uns dos outros. Todos estamos. Eu já vi muito empresário gastar uma fortuna fazendo treinamento de motivação para funcionário. É, E assim, não tem nada contra. Nada contra. Eu acho isso excelente. Só que o treinamento de motivacional, ele tem que ser dado quando a empresa está bem. é. E o pessoal Não faz o para a empresa contrário. melhorar. O Uhum. pessoal espera, não olha, porque precisa olhar, espera o caldo entornar, fica tudo difícil para daí contratar motivacional. Só que não adianta. A gente já viu isso várias vezes. É voo de galinha. É uma semana que o pessoal sai que vai conquistar o mundo. Na semana seguinte Depois já pega volta lá. tudo pro padrão. Aham. É, Então, desculpa, te cortei. O que transforma é ganho de consciência. A motivação é igual banho. Tem que tomar todo dia. Não, não dura. Motivação, todo dia tem que ter uma dose. E a pessoa adulta, ela tem que se automotivar. A motivação de um adulto trabalhar é o salário para pagar a conta. Pronto. sim, Só que precisa ter ganho de consciência, compreender. Por que a minha equipe está desmotivada? Porque eu também estou desmotivado. Para onde eu preciso olhar? Então, sempre é importante que o proprietário, quando tem problemas, que ele tome a frente de olhar para dentro, olhar para si mesmo, através de uma constelação, através de uma consultoria sistêmica, né, uma mentoria. Então, aí sim, aí ele encontra a origem do problema que vai refletir nos funcionários. perfeito. Hum. Nota 10. Já estamos aí já mais de 40 minutos. É isso aí. Vamos dar Eu não continuidade. pergunto, Tem alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? eu acho que o pessoal deve estar muito afiado aí, né? Estão bem concentrados ali, só ouvindo. Uhum. Finalizando essa parte de empresa familiar, então, Edson, é Uhum. muito importante isso que a gente falou dos filhos trabalharem na empresa e ajudarem a construir a empresa, porque essa empresa, na maioria das vezes, vai ficar com os filhos. E aí já é um presente à vida. A gente já recebe a vida dos pais e já tem um sentimento de dívida em relação a isso, que é impagável. Quando um filho recebe um presente como uma empresa, uma herança, em que ele não contribuiu nada para aquilo, não são poucos os casos que a gente vê que uma empresa é jogada fora e vai à falência quando passa na mão do herdeiro, porque é pesado, O né? processo de sucessão ele tem que começar muito antes de ele efetivamente acontecer. O que acontece, as pessoas assim, elas vão levando com a barriga, e daí tá lá, ficou doente, tem problema, algum outro problema e tal, e daí a pessoa que era para assumir é jogada de paraquedas na empresa. É, Isso não pode acontecer. O processo de sucessão ele tem que levar anos, tem que ser algo gradativo, para que a pessoa vá integrando aquilo dentro dela, o propósito. A gente fala tanto do propósito. A gente pergunta às vezes para os profissionais, eles não sabem dizer qual é o propósito da empresa deles. Você fez essa empresa para quê? De onde que você é a ideia disso aqui? A pessoa não sabe, é para ganhar dinheiro.
Mas ganhar dinheiro não pode ser propósito, né? Não. Então, identificou o propósito, a pessoa que vem ali para ser o sucessor tem que estar identificado com isso. Né, eu sinto que essa é a minha vocação, eu vou levar isso adiante, mas não pode ser algo assim abrupto, tem que ser algo lento, tem que ser algo que a pessoa vai integralizando, porque nesse processo de transição vão aparecer muitos problemas para se resolver. Então dá Uhum. tempo de você ir lá fazer um movimento, alinhar o que precisa ser alinhado, tudo isso para que daí seja algo leve, para que não exista nenhuma ruptura, né? Não, o processo não cause problemas, porque quando é algo muito abrupto, geralmente gera um monte de conflitos. Porque é como um lago que está ali, né? Se você for largando a água aos poucos, não vai mexer a água, ela só vai aumentar, né? Agora, se você chegar a jogar um balde, né, vai agitar aquilo, vai mexer o que tem no fundo, vai ver muita coisa toda, Uma parte vai cair fora. uma parte vai cair fora. Então, assim, tem que ser algo gradativo, né? Uhum. Sim. Espero ter contribuído com o pessoal aí. Estão bem concentrados nossos telespectadores hoje. Pessoal, estão todos convidados amanhã à noite não, amanhã à tarde, que amanhã é feriado. É dia do trabalhador, então a gente vai trabalhar, né, Edson? Isso aí. Não tem moleza aqui com a gente, não. Nós percebemos que a procura por constelação estava grande e só tinha dia 14 agendado, não tinha mais vagas. Então decidimos, como a gente estava de folga, a gente não tem o que fazer mesmo, dia de folga. Não é nada de competir amanhã na TV, não vai chover, né? Aí a gente decidiu fazer constelação. Então amanhã à tarde tem constelação em grupo, né? Constelações em grupo, a partir das 14 horas, em novo endereço. Então, venham conhecer o novo local das nossas constelações, os nossos cursos presenciais, é um local bem bacana, bem lindo. E É estão todos convidados na na Condá, Rua Condá, esquina está de São São João. João. Rua Isso. Condá, esquina com a Rua São João. Ao lado do Zélio. Do lado do Colégio Zélia, mais atrás, na verdade, do colégio. Estão todos convidados, gente, tá? Me chamem que eu faço as reservas. É importante fazer reserva, tá? Tem vaga limitada tanto para assistir quanto para constelar. Na verdade, para constelar amanhã não tem mais vaga. Mas para assistir ainda tem, tá? Então, quem quiser vir assistir, me chama que eu reservo. Tá bom, galera? Quarta que vem tem live de novo. Vamos escolher um tema bem bacana. Se tiverem sugestões de tema que vocês queiram nos ouvir falar, manda aí pra gente que nós vamos falar, né? Isso aí. Tá bom? Uma ótima noite. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença. E nos vemos de novo na quarta que vem. Um Obrigado, ótimo pessoal. feriado. Obrigado que ficou aí assistindo. Quero agradecer a minha esposa também por ter dividido comigo a tela. Tá? Foi Ai, muito bom. muito obrigada. Você é muito querido. Eu agradeço ao meu esposo também, que dividiu comigo a tela. O Ai, quase Edson, né? caiu. Emocionei, então. Boa Beijo, noite. gente. Tchau, pessoal. Boa Tchau, semana. tchau. Boa semana.